Aleluia, graças a Deus chegamos na 10ª aula. Nós vimos o livro de Daniel, o livro de Mateus, um pouco de Tessalonicenses e agora entramos no livro de Apocalipse, graças ao Senhor, né? Se você pegar a sua Bíblia e olhar o primeiro versículo de Apocalipse, ele é muito chave para nós entendermos todo esse livro. Fala a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio dos seus anjos, notificou ao seu servo João. Então, essa palavra aqui, notificou, no, no, no original, quer dizer o seguinte: ele fez por meio de sinais. Deus mostrou a João o livro de Apocalipse por meio de sinais. Então, o livro de Apocalipse, se você entender que é um livro que é profético e que ele é por meio de sinais, figuras, a gente vai estar meio caminho andado, tá bom? Então, inclusive até eu estava conversando com o irmão, acho que foi o ano passado, eu fui aqui no Aras levar o meu neto, e tem aqui perto da minha casa, ele falou, acho que nós temos que preparar também a andar a cavalo. Eu falei, mas por quê? Vai estar lá em Apocalipse, que o Senhor vai voltar montado num cavalo e nós juntos somos os outros cavaleiros, né? E eu não sei andar a cavalo. Então, o que está em Apocalipse, quando fala cavalo, nós precisamos entender que não é que está vindo em cavalo, está vindo em vitória, entendeu? Quando fala ali, da boca do Senhor saiu uma espada, não é que o Senhor abre a boca e sai uma espada, assim, não é? É que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a gente tem que entender que é um livro feito por sinais. E Lucas, por favor, coloque o primeiro quadro para nós, darmos sequência. É um livro maravilhoso, onde o Senhor Jesus é o personagem principal e nós vamos estar sempre ali vendo a vontade de Deus. Eu Baseado aqui no que nós comentamos na última aula, depois que terminou, nós ficamos tendo comunhão. Alguns irmãos acharam que estava sendo muito rápido, né? Então, eu vou procurar, a partir dessa aula, ser um pouco mais moroso, entenda, né? Um pouco mais devagar, um pouco mais dando ênfase em alguns detalhes, para que nós todos possamos realmente compreender. E fica aqui também o que eu sempre falo: você tendo alguma dúvida, você queira falar, ligue o teu microfone, tá bom? Você não vai estar me ofendendo, me interrompendo, pelo contrário, vai estar contribuindo e muito. Então, eu coloquei aqui algumas divisões para nós entendermos o livro de Apocalipse. Então, veja bem, tem uma primeira divisão que é da igreja. Você vai ver isso do versículo do capítulo 1 até o capítulo 3. E nós até vimos isso em aulas anteriores, né? 7 igrejas de Apocalipse, profeticamente mostrando desde a primeira até a que vai ficar na volta do Senhor. No capítulo 4 a 5, a gente tem a visão do trono, há um trono no céu. Irmãos, se o Senhor abriu os céus para a gente vê que há um trono, as preocupações logo acabam. A gente sabe que tem alguém que está no governo. Glória a Deus, né? Aleluia. O Senhor está cuidando de tudo e cuida de nós um a um, daqueles que são dele. Louvado seja Deus, né? Aí do capítulo 6 ao 7, a 11, nós vamos ver selos, as trombetas. Então isso aí já é a grande tribulação, tá bom? Do 12 ao 18, nós vamos ver detalhes dessa grande tribulação e vamos ver as 7 taças. Então, veja bem, a gente tem selos, trombetas, e depois nós temos, numa segunda etapa, 7 taças.
E então, quando nós terminarmos o capítulo 11, é como se tivesse acabado o livro, tá bom? Mas parece que o Senhor pega e rebobina a fita. A gente volta lá no 12 e começamos a ver tudo de novo, mas de um outro prisma, com mais detalhes. Desculpa o termo falar rebobinar fita, acho que a maioria aqui não entende. Na minha época tinha as locadoras, a gente locava e não tinha internet na época, né? Não tinha Netflix, enfim, você, você locava um filme, mas depois você tinha que rebobinar essa fita. Então é como assim, nós vamos assistir um filme do 6 ao 11. Se der tempo, vai ser hoje. Se não der, nós continuaremos na próxima reunião. Depois nós rebobinamos a fita e vamos do 12 ao 18, encaixando esses detalhes dentro do 6 a 11, tá bom? E no 19 nós temos o final da grande tribulação, no 20º já é o milênio e o juízo final, e do 21º ao 22º é o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, tudo novo, irmãos. Aleluia! Nós somos do Senhor e Ele vai cuidar de nós em cada detalhe que nós vamos ver. Mais um, Lucas. Então, como eu falei, nós vamos ter aí os 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças. E eu fiz um esquema aqui do lado para que você possa entender assim. Nós vamos ver o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O sétimo selo, ele abre para 7 trombetas. Então, o que nós vamos ver nas 7 trombetas, os acontecimentos estão dentro do sétimo selo. Quando a gente vê a primeira trombeta, segunda, terceira, a hora que chegar na última trombeta, nós vamos ter 7 taças. Ok? Só para a gente poder entender assim, isso aqui é uma linguagem escatológica, tá bom? Para a gente ver a sequência que nós vamos ver aqui no livro de, de, de Apocalipse. Mais um, Lucas. Então veja bem, nós vimos ali o livro de Daniel, e o livro de Daniel, eu sempre falo para vocês, ele abre Apocalipse. Então, no capítulo 12 de Daniel, se você quiser dar uma olhada, o que o Senhor fala para Daniel no capítulo 12 é o seguinte, 12:4. Não temos tempo de ler todo o capítulo, né? Nós já lemos no nosso estudo, mas só para rebobinar aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Tá bom? Então, tudo que Daniel escreveu foi selado. Né? O que é selar? Encobrir, não há muita revelação sobre isso, mas isso ia ser revelado no tempo do fim. Por isso que Apocalipse chama revelação. Revelação quer dizer o seguinte: trazer a luz, tirar o véu. Tá? Muitos o esquadrinharão, o saber se multiplicará. Tá bom? E 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado, e um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós sabemos que é uma referência à grande tribulação, é um tempo, é, é um ano, né? 2 tempos são 2 anos e metade do tempo, meio ano. Então, são os últimos 3 anos e meio que está sendo revelado essas coisas para nós. Então, voltando lá no capítulo 5 de Apocalipse, como eu disse a vocês, nós não vamos ver tudo, mas é só para a gente ter uma ideia. No capítulo 5, João viu
aqui, versículo 1, livro, né? Que é esse livro de Daniel, escrito por dentro e por fora, e foi selado com 7 selos. E não tinha ninguém que pudesse abrir, trazer a luz, trazer a revelação. Então, João, no versículo 4, capítulo 5, versículo 4, fala: eu chorava muito, que ninguém foi achado digno de abrir o livro, né? E nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Amém. Aleluia. Então eu vi no meio do trono os 4 seres viventes, um entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. E no final do versículo 8 fala: ele se prostrar diante do cordeiro, não, perdão, 9, entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir-se os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Amém. Graças ao Senhor. Então, o único que foi digno de abrir esse livro é o nosso amado Senhor Jesus, porque ele cumpriu a obra de Deus, não é? Ele foi fiel ao Pai. Ele derramou sangue e perdoou-nos os nossos pecados e nos comprou de volta para Deus. Então, agora, a partir do. Até um versículo que eu gosto muito, tá aí no capítulo 5 também, que é o 12, né? Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Queridos, só há um que é digno, é Jesus. Então, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo o louvor. Graças a Deus. Pode passar mais só um minuto, irmão. Caiu meu telefone aqui. Aleluia. Foi só abrir o selo, caiu o telefone aqui. Vocês estão me vendo aí? Porque sumiu aqui tudo aqui. Sim, estamos te vendo. Tá tudo bem? Tá. Então tá bom. É que caiu o telefone aqui. Vamos abrir o selo e pronto. Bom, no capítulo 6, agora, começa a falar dos selos. Então, do primeiro ao quarto selos, vai falar de 4 cavaleiros em cima dos seus cavalos, tá bom? Então, o cordeiro abriu um dos 7 selos. Eis que 4 seres vêm dizendo, como se fosse voz de trovão: vem, vim. Então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, primeiro, a cavalo que sai disparado é o cavalo branco. Esse cavalo branco, perdão, meus irmãos, que eu estou um pouco resfriado aqui, vocês vão ver tosses, mas não são os trovões do Apocalipse, viu? É tosse mesmo. Então, antes da gente entrar nos cavalos, eu coloquei aqui Zacarias, só para a gente dar uma olhada. Zacarias capítulo 1, que tem essa referência dos cavalos. Em Zacarias capítulo 1, do 7 ao 12, nós vemos assim, ó: no 24º dia do mês, 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras, e que havia um vale profundo atrás dele.
se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são esses? Respondeu meu anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a toda a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre a morteira e disseram, nós já percorremos a terra, eis que a terra está agora repousada e tranquila. Então, a questão aqui é o seguinte: essa primeira visão de Zacarias sobre os cavalos, eles estão parados, porque eles já cumpriram o seu objetivo, a sua missão, tá bom? E Zacarias é logo após Daniel, que já venceu aquele período no povo de Israel, e eles estão voltando para a boa terra. Então, eles estão parados, tá? Aqui agora em Apocalipse, voltando lá, ah, lá em Zacarias, queria só chamar a atenção, que é o seguinte, é, eles são os quatro ventos também, né? Que estão percorrendo toda a terra e agora pararam, porque a história de Israel, ela foi suspensa, né? Nós falamos, e ela retorna agora em Apocalipse. Então, o cavalo branco, esse primeiro que sai, é o Evangelho, são as boas novas do Senhor. Esse cavaleiro é o próprio Senhor que vai à frente. Ele deu início nesse evangelho, tá? E aqui fala, estou falando Apocalipse 6, versículo 4, tá bom? Perdão, versículo 2. Eis um cavalo branco, seu cavaleiro com arco. Ele está com arco porque a flecha já foi atirada, tá? Então, em Atos, que nós estamos vendo aos sábados, a flecha foi atirada. E ela percorre todo esse período aí do tempo que nós vimos que é o tempo dos gentios, tá bom? Então, conforme a flecha está correndo, o evangelho está correndo, tá bom? Ele vai gerando vencedores, ele vai salvando pessoas, ele vai transformando vidas. Só que, no versículo 3, quando o Senhor abre o segundo selo, né, no versículo 4 já fala que saiu outro cavalo, que é o vermelho. O cavalo vermelho, o objetivo dele é tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, o cavalo vermelho representa as guerras. Então, desde que o evangelho saiu, as guerras também vêm acompanhando, e agora, no tempo do fim, o cavalo vermelho intensifica mais e mais o seu trote, mais e mais ele está campeando aí nos quatro cantos da terra, assim como o evangelho. Só que o evangelho traz a paz, traz a salvação. E o cavalo vermelho traz o sangue, né? Traz as disputas, as guerras, tá bom? Nós temos aí recentemente que Rússia e Ucrânia, agora, essa semana, explodiu aí o Israel e Irã. E nós falamos isso lá quando nós estávamos estudando o bode e o carneiro. Lembra disso? O bode e o carneiro? Eu falei que o maior inimigo de Israel é o Irã. E o Irã, que é esse carneiro, ele está produzindo, ele está, por enquanto, desenvolvendo materiais, tá certo? Para se fazer a bomba atômica. E ele tendo essa bomba, o primeiro objetivo dele é jogar contra Israel. Por isso que Israel fez um ataque preventivo, tá bom? Para poder eliminar ali aqueles cientistas que estão produzindo esse refino desses materiais para bomba e também os principais guerreiros do Irã. Então, tudo isso está formando aquele mosaico, né? Está formando aquele teatro que vai acontecer na guerra final, tá bom? Então,
como nós falamos na última reunião aí de Mateus, é o princípio das dores. No versículo 5, quando o Senhor abre o terceiro selo, tá? João vê um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então, esse cavalo preto, ele representa a fome. Então, conforme as guerras avançam, a fome também vai se multiplicando. Os versículo 6 fala: ouvi uma com a voz no meio de quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, é a fome que vai se multiplicando também. E o último cavaleiro, né, o versículo 7, fala que quando abriu o quarto selo, no versículo 8, ele falou: eu vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo chamado Morte e Hades, ou quer dizer, morte, a nossa tradução é inferno. No original, perdão, ó Senhor, no original é Hades. Lá mais para frente nós vamos ver o que é esse Hades, para onde vão os mortos, né? Então, esse Hades tem algumas divisões para aqueles que são salvos, para aqueles que não são, é um assunto para outro dia. Mas esse cavalo amarelo é isso. A morte vai seguindo esses cavalos e vai recolhendo, né? Vai pegando, vai pegando. E o Hades o acompanha, quer dizer, a morte pega e coloca no Hades até o dia da ressurreição. Ok? Volta aí, Lucas, tira da tela só para mim olhar aqui os irmãos. Amém? Tá tudo bem aí? Tudo certo até aqui? Tranquilo? Falar dos cavalos é bom, né? Equitação, tal. Eles estão agitados aí, né? O evangelho cutuca todo mundo, aí a guerra vem, a fome vem, a morte vem. Então volta lá, Lucas, nós vamos ver o quinto selo. O quinto selo vai falar das almas dos mortos, tá bom? Então, o versículo 9 fala: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui está se referindo aos santos do Velho Testamento, quando fala da palavra de Deus, e o testemunho é os santos do Novo Testamento, viu? O Clamaram, 8, 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, é assim, eles estão mortos, eles foram mártires, né? E eles estão ali clamando: Senhor, mas até quando? Até quando, né? Resolve essa parada logo, para que a gente possa estar contigo, né? Então, o 11 fala: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Vestidura branca aqui representa santidade, tá bom? E eles disseram que repousasse ainda por um pouco. O Senhor falou: calma aí, calma, aguenta mais um pouco, tá bom? Só está acabando, é um pouquinho só, né? Pouco tempo. Até que também se complete o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então nós vamos começar a grande tribulação, muitos outros serão mortos, e vai completar esse time, entendeu? Do Senhor. Lucas, pode passar mais um?
Aqui nós temos praticamente o início da grande tribulação, tá? O sexto selo. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, o versículo 12, nós estamos. E sobreveio grande terremoto, e o sol se tornou negro, e como um saco de crina, e a lua toda como sangue, ok? Você sabe que isso aqui é uma figura de linguagem, né? O sol nunca vai ficar negro, né? A lua não vai ter cor de sangue, mas é que aqui, nesse período da grande tribulação, a atmosfera vai estar tão pesada, tão escura, que você vai olhar, as pessoas vão olhar para cima e não vai ter sol, não vai ter claridade. Então, a lua vai parecer que está prestes a derramar sangue na terra. As estrelas dos céus caíram pela terra, quer dizer, estrela nenhuma vai cair. Se cair, rebenta tudo, a terra acaba tudo. É um pequeno, um cometa caindo já destrói. Não sei se vocês viram aí os mísseis do Irã caindo sobre Israel, sabe? Parecia estrela caindo, filmado de longe, assim. Então, isso aqui são as guerras que vão estar acontecendo na grande tribulação. Como a figueira nós já vimos que é o símbolo de Israel. Quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, Israel vai ser bastante abalado nesse período, ok? O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar por causa desse terremoto. Os reis da terra, versículo 15, os grandes, comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. Quem que pode suster-se? Então, isso daí é o que sempre lemos na palavra, né? O grande e terrível dia do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Só que aí, o que que acontece? Volta aqui de novo, Lucas, com os irmãos. Agora, o Senhor vai mostrar coisas. Se tava ruim essa figura, né? Essa figura está tudo negro, né? Lua cor de sangue, míssel caindo, né? Os homens querendo morrer, né? Porque chegou o grande dia do Senhor. O Senhor faz o seguinte: ele dá um spoiler aqui, nós vamos ver, tá bom? Ele vai mostrar que, embora vai ter tudo isso que vai acontecer, entendeu? Tem algo que é especial. Então o Senhor já conta, sabe o quê? O final do filme. Tem gente que não gosta de spoiler. Não sei se você gosta ou não, entendeu? Eu, quando vou assistir um filme aqui com a minha esposa aqui, eu nem sei, mas eu dou um spoiler meio falso ali, né? Tô imaginando o final. Ela fica tiririca da vida comigo. Não, não pode contar, eu não quero saber o final, entendeu? Mas o Senhor aqui, ele dá um spoiler. Ele já mostra algo positivo. É tipo assim, João, né? Célia, Adriana, Ademir, Estevam, não fique apavorado. Como é que é aquele negócio? Eu já assisti um filme e vai acabar tudo bem. Ou, acho que foi Martinho Lutero que falou. Martinho Lutero, agora eu não me lembro se foi ele. Falou: olha, vai acabar tudo bem. Eu já li a Bíblia e sei o final de tudo isso aí, né? Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então, irmãos, agora vamos ver esse spoiler. Vamos lá, Lucas. Qual o spoiler que Deus deu para João? E é para nós também.
Então, no capítulo 7, antes de começar a grande tribulação para valer, né? Porque isso aqui foi só um abalo. No abalo, os homens já ficaram apavorados, tá certo? O que o Senhor mostra aqui? Ele mostra uma visão das 12 tribos de Israel sendo seladas, tá? Então fala que depois disso vi os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os seus ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É tipo assim, anjos, segura aí, segura os 4 cantos aí. Não vamos fazer movimento agora que eu preciso mostrar um negócio aqui, tá? 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Você sabe, né, que o Senhor tem um povo aqui na terra. Esse povo, ele tem 2 características. Quando o Senhor falou para Abraão, Abraão, de ti farei uma grande nação. E quando ele creu no Senhor, falou, ela será como a areia do mar. Você pode contar a areia do mar? O Abraão falou, não posso. Então, ela vai ser numerosa assim. Então, a areia do mar está se referindo ao povo terreno do Senhor, que é o povo de Israel. Por isso que o povo, olhar para a nação de Israel, você está olhando, né, o cumprimento de todas essas profecias aí. Só que também, o Senhor falou, sai fora agora da tua tenda, olha para os céus. Você pode contar as estrelas? Então, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Tá bom? Então, o povo de Deus tem essas 2 características, o terrenal e o celestial. O terrenal, que é o povo de Israel, começando a grande tribulação, eles foram selados, tá? E o número deles é 144.000. Então, só existe 144.000? Lógico que não. De judeus que serão separados, né? Quando nós chegarmos no milênio, nós vamos ver que eles vão ter uma função muito importante de ser sacerdotes. Nós seremos a realeza, eles serão sacerdotes aqui na terra ensinando Deus aos povos. Então, 144.000 é um número simbólico, tá bom? Ele é formado de 12 vezes 12 vezes 1.000. O número 12 é um número completo na Bíblia, assim como tinha as 12 tribos no Velho Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento. Você tem na Nova Jerusalém 12, como é que se diz? Alicerces. Né? Você tem 12 portas, 12 pedras. Então, é o número completo de Deus. Então, Deus, o completar de Deus é representado pelo número 12, tá? Elevado a 1.000, que dá esses 144.000. Se você correr um pouquinho a palavra aí, ó, fica com o dedo aí no versículo, no capítulo 7, mas vamos dar um pulo, depois nós vamos ver com mais detalhe quando chegar lá. No 14, tá bom? O capítulo 14 também é um spoiler que Deus dá para João, que ele fala, olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, esses daqui já é o povo da igreja, 144.000, que também foi selado. Israel não foi selado? Não vai ser selado? Nós também somos selados, tá? E aqui fala, no versículo 13, que eles entoavam um novo cântico,
diante do trono, diante dos quatro seres viventes, dos anciões, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra, comprados com precioso sangue, são selados. Tá ok? 4. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Esses somos nós, irmãos. Entendeu? Somos castos, não nos maculamos. O nosso coração é puro para com o Senhor. Então, seguimos o Cordeiro onde ele vai e somos os redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, volte lá no capítulo 7. Eu só estou fazendo uma correlação com o número 144.000, que ele é aplicado a Israel, são selados, e aplicado a nós, que temos o selo do Cordeiro em nós. E aí do versículo 5, aí, nós estamos no capítulo 7 agora, né? Retornamos. Do versículo 5 até o versículo 8, é listado aí 12.000 de cada tribo. Não vamos entrar em detalhes aqui, tem detalhes muito ricos, mas o nosso objetivo é só mostrar que eles foram selados. E do 9 até o 17, aí é a igreja. Pode passar aí, Lucas. Então aqui fala do 9, né? Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Aleluia. Então não está falando de 144. 144.000 é um número simbólico, tá bom? De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então, a vestidura branca, eu falei que é a santidade para com o Senhor, é a transformação que nós tivemos. Nossa vestidura sempre foi suja, mas o sangue nos lavou, né? E hoje nós somos mais alvos que a neve. Oh, lembrei do hino, hein? Alvo mais que a neve. Preciso ensinar para o Ademir e para a mexicana a cantar esse hino. O Estevam acho que deve saber tocar esse hino. Alvo mais que a neve, por esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória a Deus, aleluia! E eles também tinham palmas nas mãos. O que é palmas nas mãos? Você já viu quando o cara ganha a Olimpíadas? Ele sobe lá no, no, no pódio e vem sempre alguém entregar um símbolo, um buquê. Aquilo ali é a palma, dizendo, tu és um vencedor. Tá? Então nós, com certeza, vamos ganhar essas palmas aí. Tá bom? E aqui tem o louvor deles, né? No versículo 12, fala, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, versículo 13, dizendo, este que se veste de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Aí João ficou meio apertado, falou, respondi, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acha diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o tabernáculo. Jamais terão fome, porque na grande tribulação, lembra nós falando das ovelhas lá? Que elas vão levar comida, vão visitar, vão no hospital. Então, eles vão passar fome. Nunca mais terão sede. Passaram sede na grande tribulação. Não cairá sobre o sol
nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água de vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Isso vai ser cumprido. Corre lá, fica com o dedo aí. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. O Senhor vai fazer um novo céu, nova terra. Perdão, capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus ataviada como noiva. O versículo 4. O 3 ainda fala, né? Dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lá fala, né, em Apocalipse, que estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Deus habitará com eles, serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ao 4, 21, 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. E no final do 6 fala: eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água vida, da vida. O 7, o vencedor dará essas coisas, ele será Deus, e ele será filho. Glória a Deus. Então, voltando lá para o capítulo 7,